Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais sobre as perdas de Pablo Maia, galera, atualizações e money no bolso. Então vambora pro vídeo. Muito bem, tá aí o Dorival falando, estão vendo os melhores momentos, São Paulo 2, Tigre 0. Sentimentos conflitantes do torcedor são paulino, porque ganhou, beleza, pode ter a melhor campanha ainda, se não tiver a primeira vai ter a segunda, o que é excelente. Não sofreu nenhum gol na Copa Sul-Americana, a melhor campanha do São Paulo em um torneio internacional em toda a história. Não tomou nenhum gol pela primeira vez. Porém, machuca o Pablo Maia, machuca o Caleri. O Dorival deu uma extensa coletiva, Arnaldo, e entre outras coisas falou aí dos jovens da base. E foi otimista, né? Vocês esperem aí que coisas muito boas vão acontecer e tudo mais. A coletiva pós-derrota para o Cruzeiro era praticamente, só para vocês terem uma ideia, a coletiva pós-derrota para o Cruzeiro durou 6 minutos, 6. A coletiva pós-vitória sobre o Tigre durou 32. É claro que no sábado à noite, fora de casa, com menos perguntas sobre as mazelas do São Paulo e as virtudes. E a de ontem acho que juntou o que tinha acontecido no sábado com o que aconteceu na partida contra o Tigre. E de fato boas perguntas e várias respostas sobre Momenzi, Ismacini e projeção para os próximos jogos, para as próximas semanas. Tironi, assim, eu acho que desse trecho que a gente viu, os trechos que a gente acompanhou aqui, a questão da não priorização de competição, a Marília soltou um sorrisinho, ela tem razão num aspecto, assim como no ano passado, não priorizar nenhuma competição significa não tirar o pé em nenhuma Copa. E no brasileiro fazer escolhas, rodízio, por exemplo, descansar o Luciano num jogo, descansar o outro no outro jogo, não. Mais ou menos como o São Paulo fez o ano passado, até um momento em que o Rogério chegou a utilizar um time inteiro reserva no brasileiro, em algumas partidas. É verdade. Talvez o Dorival não faça isso nenhuma vez, porque não é exatamente o estilo dele, a não ser no Flamengo ano passado, quando ele foi convencido pelos jogadores, e convenhamos, o time reserva do Flamengo estava ganhando jogos. Também era um time reserva bom. Não acho que ele vai fazer isso no São Paulo. Não vai fazer o que o Corinthians está fazendo, largar uma Copa, né? Isso nunca esteve no radar. E particularmente para ele é o rei de Copas, né? Atual. A carreira dele fez assim porque ele ganhou Copas. E nessa mesma entrevista ele começou a enumerar o cartel dele. Você falou da melhor campanha do São Paulo em Sul-Americana. Ele não perde em torneio internacional lá, sei lá quanto tempo. Ele ganhou todas as Sul-Americanas ano passado pelo Ceará, ganhou todas pelo Flamengo na Libertadores, emendou, né? E agora está invicto na Sul-Americana pelo São Paulo. Então esse torneio aí, que é o mais acessível que o São Paulo joga, embora a tendência é que essa Copa Sul-Americana seja bem mais complicada do que a próxima, por quem está ficando, do que a próxima, não, que a anterior, por quem está ficando. Então, São Paulo passou, o Tigre passou Fortaleza, São Lourenço, que precisava ganhar de 4, ganhou, passou, então vai para o play-off. Então a tendência é que a gente tenha um play-off com muitos argentinos e a possibilidade de termos muitos argentinos, além dos brasileiros classificados na Sul-Americana, é grande. O que, para mim, torna o caminho que o ano passado não foi muito difícil, foi suado, mas não foi muito difícil. São Paulo passou pelo Ceará e Atlético Goianiense nos pênaltis até chegar à final. Ele seja ainda mais complicado. Agora, para lidar com 3 frentes, você precisa de elenco, certo? Com estratégias diferentes para cada partida e tudo mais. E ontem a gente enumerou aqui, trouxemos o caso Erisson, que foi tema da coletiva do Dorival. O Dorival viu exatamente. Ou a galera viu o G4? Viu o G4. A galera viu o G4. Não, a pergunta sobre o Erisson foi uma pergunta do G4. Foi. Foi a pergunta do G4. Foi uma pergunta do G4. É isso. Porque o programa é bom, né? O programa é bom, afinal. E aí aquilo, o dilema, você vai escalar um time. Ontem ele tentou uma formação que, para mim, desde que saiu a escalação, era um ensaio pro jogo do Palmeiras. Pela primeira vez, 3 volantes. O São Paulo acho que jogaria com 3 volantes na próxima quarta-feira, com Mendes, Neves e Pablo. Empresta um. Exato. O problema do Palmeiras do meio para trás, o São Paulo do meio para frente. O problema do São Paulo são em todos os setores. Lateral, zagueiro, Calma, né? Aí o que acontece é com 20 minutos de jogo, o Pablo sofre uma entrada criminosa, sai machucado, chorando.
E aí, a ideia dele de testar, além da ausência do Pablo, já não faz mais sentido. Você tem um jogador a mais, muda o jogo, muda a dificuldade. O Tigre tem 2 atacantes interessantes, um que é titular da seleção italiana, outro que é da Inter. Então, a dificuldade que o São Paulo tinha na partida, e tinha, praticamente morreu nesse momento da saída do Pablo e da expulsão. Então, não serviu como teste, como poderia parecer. E aí, no segundo tempo, ele jogou para ganhar o jogo. Botou o Caleri, aí o Caleri toma uma porrada nas costas, sente e tal. Então ontem eu comecei... Dolores na audiência. A nossa... Beijo para Dolores. Começamos a nossa conversa para detalhar os 8 machucados do São Paulo. Agora são 10, né? 10 machucados do São Paulo. E ele tem essa situação de lidar com a ausência do tempo todo, embora ele não faça dramas. Essa é uma das diferenças da atualidade. Não existe um pessimismo, mesmo com... Pelo contrário. Existe um otimismo da parte dele. Não, o São Paulo está no caminho certo, esse aqui está ajudando, esse é outro, ó, o Juan aqui e tal. E aí eu acho que a última coisa dessa primeira intervenção aqui, que é a parte da base, da questão física, do reforço e da escolha de jogadores na base mais fortes fisicamente, processo que o Palmeiras fez há alguns anos, por exemplo, foi um pouco que o Muricy contou pra gente na live da data FIFA. E, de fato, o São Paulo tem alguns jogadores, sobretudo os criativos do meio de campo, o Nestor e o Rodriguinho, que precisam de massa, senão os caras não vão aguentar jogar contra adversários pesados, como por exemplo... um tranco no primeiro aqui. Exato. Então mas esse é um processo. O Beraldo mesmo, um zagueiro, o São Paulo tem uma base mais mirrada, que privilegia a técnica e não a força. O futebol está mudando. Mas, aí que tá. Essas são as surpresas do futebol. O São Paulo montou um elenco para essa temporada com uma média de idade de 26, rodados, fortes fisicamente. Quem resolve é a base. Não é o Rato, não é o David, não é o Marcos Paulo, não é o Eris, é a base. Tem sido assim com o Dorival, que em relação ao digamos, estilo de jogo, ele já conseguiu mudar de fato o estilo de jogo do São Paulo. E acho que o símbolo dessa transformação, a gente vem falando, é um jogador que não jogava antes e que se tornou um dos jogadores mais importantes do time, o Gabriel Neves, que com o Pablo Maia formava uma dupla capaz de suprir a ausência de um armador. Veremos se o Pablo Maia terá condição de jogar as próximas partidas, porque sem ele fica manco, fica a dupla que se encaixou perfeitamente no meio de campo, sofre uma perda quase irreparável nesse momento. Mas é incrível, né? Você não sai ileso de um jogo contra o Tigre. Não sai. Dois dos principais jogadores do elenco, especialmente nessa temporada, o Pablo Maia, deixaram o campo machucados. Pablo Maia e Jonathan Caleri. O Caleri entrou no segundo tempo, tomou um pancadão nas costas e também acusou ali o golpe, depois disse na zona mista que era uma dor esquisita, tal, queria fazer o possível e o impossível para estar em campo no sábado, mas a gente não sabe. E aí veio o questionamento geral. Estava classificado, praticamente classificado como primeiro do grupo, já entrando nas oitavas de final da Copa do Brasil, só perderia essa posição caso fosse goleado pelo Tigre por 4-0, convenhamos, né? Difícil de acontecer, mas o Dorival resolveu fazer um time mesclado e não reserva. Muita gente o criticou, ainda mais depois das lesões. A do Pablo, felizmente, ao que parece, não foi grave como se imaginava, como a gente pensou ao ver a cena criminosa da entrada do zagueiro do Tigre, que foi expulso ali no momento. Como é que é o nome dele? Até pegar o nome dele aqui. Eu não sei se ele merece ter o nome citado. Leisa, não foi? Hã? Leisa, o volante? Leisa. Na maldade, criminoso mesmo, não tinha a menor necessidade. Zagueiro, desculpa, Leisa. Foi expulso ali na metade do primeiro tempo. O Pablo saiu de campo chorando, ele voltou, né? Depois de 2-3 minutos, saiu novamente para ir não retornar, saiu chorando de campo. Foi ali do lado pro Einstein, fez um exame que ainda bem não detectou fratura. Foi uma pancada muito forte, a gente não sabe quais serão as condições dele aí para os próximos jogos. Fluminense e Palmeiras no meio da semana que vem, quartas de final, primeiro jogo da Copa do Brasil. O Dorival falou a respeito dessa decisão dele em não poupar todos os titulares no jogo de ontem. Não abrimos mão em momento nenhum de competição nenhuma, muito pelo contrário, o brasileiro está só no início e muita coisa ainda poderá acontecer. Com relação às Copas, eu acho que, graças a Deus, nós estamos passando as fases, teremos agora
2 jogos dificílimos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Antes disso, um jogo com o Fluminense, que também será muito disputado. Nós temos que estar com a melhor formação possível para esses 2 jogos. E se você reavalia nesse momento, depois do jogo passado, que talvez daria para poupar um pouco mais? Não daria, porque o jogo era de risco. Primeiro, nós queremos ainda a primeira colocação geral e estamos lutando por isso. A mescla, sim, ela vai acontecer porque eu confio em todos os jogadores que ali estão. Agora, nós sempre teremos uma equipe nessa condição, em que alguns jogadores que estejam participando um pouco mais, outros que precisem de uma rodagem um pouco maior, mas sempre que possível eu seguro um ou outro jogador em cada setor para que a gente possa ter uma compensação a cada momento. Temos mudado peças, mas não perdendo as características principais daquilo que está tentado ser implantado a cada momento em nossa Aliás, eu tô perto do Luiz Fabiano aqui, quando eu... Nem coloca na mesma frase. Cara, o São Paulino vê o David e o Marcos Paulo, meu Deus do céu, né? Aí ele vê o Luiz Fabiano aqui, ele chora, né? Aí, então, o Negrutti entrou no final, quer dizer, ele foi aproveitando vários jogadores que normalmente não são titulares. Então, não dá pra dizer que ele desgastou. E outra coisa, assim como no jogo contra o Tolima em casa, o São Paulo contou com um jogador a mais durante boa parte da partida, mais de 1 hora. Então, digamos assim, não foi um jogo de olha a entrada cavalar ali. O VAR até pensou se era vermelho ou não. O Paulo Maia continuou em campo, tentou continuar, ficou alguns minutos, depois caiu, não aguentou e foi pro Einstein fazer exame. Então é o seguinte, primeiro, São Paulo ganhou de 4-0 do Tigre, né? Foram os 2-0 daquela final que não acabou no primeiro tempo e agora 2-0 no segundo tempo. São 4 jogos São Paulo e Tigre na história, o Tigre nunca fez um gol no São Paulo. 3 deles terminando em 2-0. O São Paulo não tomou nenhum gol nessa fase de grupos. Ele, com essa vitória, olha a importância. São Paulo chega a 16 pontos. No momento, ele é a melhor campanha geral. Não é só o primeiro do grupo dele. E os deve passar hoje, né? Não sei, porque o Audax Italiano é um time chatinho. Mas é em Rosário o jogo. Então, mas não sei qual vai ser o grau de motivação, interesse e tal. Mas o fato é que der um empate lá, por exemplo, o São Paulo termina em primeiro. Mas que fica em segundo, como foi no ano passado. O Ceará foi a melhor campanha, o São Paulo foi segundo melhor. O São Paulo garante o direito de decidir contra todo mundo em casa, exceção feita talvez ao Nils. Sim. E a gente sabe a diferença que o Morumbi está fazendo. A torcida tem comparecido em bom número, está muito 28 ativa. mil ontem. Um jogo que varia pouquíssimo, né? E uma torcida que está sendo ativa, participativa no Campeonato Brasileiro. O São Paulo ganhou todos os jogos em casa, exceção feita ao Palmeiras. Até jogou bem, mas perdeu. Fora não ganha de ninguém. Campeonato Brasileiro, o time do Dorival não ganhou de ninguém. Sim. Então o São Paulo está um time muito caseiro. A importância dele de levar a decisão para o Morumbi, de jogar aí, vai ser fundamental para essa competição, que eu ainda acho que é a melhor chance do São Paulo ser campeão. O torcedor São Paulino, ele quer título, entendeu? Vamos lutar pra ficar em 9º, 10º e tal. O cara, não, eu troco. Comemorar a vaga, ninguém comemora. Vamos tentar chegar na Libertadores ganhando a Sul-Americana ou ganhando a Copa do Brasil. É muito mais saboroso. São Paulo precisa de título, entendeu? Concordo. E na Copa do Brasil, até por ser o Palmeiras o adversário agora nas quartas, o caminho é muito mais tortuoso. Pode ser Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Tá mole ou não? Então, pode ser. Na Sul-Americana, talvez o São Paulo possa pegar, por exemplo, o Corinthians. Talvez o Botafogo, né? Talvez o Bragantino, né? Tô pegando outros times aqui no Brasil que podem levar perigo ao São Paulo. Difíceis também, só que acessíveis. Né? Então, então eu acho que foi certa a decisão do Dorival. E vamos lembrar, São Paulo quase foi, de forma vergonhosa, eliminado contra o Sport. E lá todo mundo falava, já tá classificado. Hein? Ganhou do Sport fora de casa 2-0. Tava 3-0, né? O São Paulo tira o pé. Vai lá, o São Paulo foi ganhando os pênaltis na Bacia das Almas, entendeu? Então o time do São Paulo tem que jogar no limite. Esse time do São Paulo, ele não é um time bom, cascudo, que controla, tão superior ao outro. Tem mais um detalhe, com 10 no DM, não dá pra poupar. Não. E se jogar com 11 meninos contra um time argentino, não vence o jogo. Ou vence, Luiz? Não vence. Os times argentinos, além de ser duros, experientes, catimbeiros, é complicado jogar contra eles. Eu acho que o Dorival fez certo de mesclar, porque ele fica entre a cruz e a espada. Se poupa e perde, vão xingar. Se coloca o titular, acontece algum problema com algum importante, vão xingar. Então, e se poupa, o titular que não joga, uma mangabinha como a de ontem, fica como, Luiz? Bicudo. Bicudo. Hã? Sem dúvida. Cara, não quer jogar? Quer jogar, quer, né, pegar ritmo. E eu acho que o Dorival fez certo. E a gente não sabe também, né, que condições que estão os jogadores. Tem jogador que precisa jogar para pegar ritmo, tem jogador que precisa jogar para pegar confiança. Então, eu acho que fez certo. Ele classificou bem. Sim. Agora, há sempre o risco de você ter um jogador contundido. Esse é o campeonato nosso. Nosso do São Paulo, né? Bora contar agora sobre o São Paulo, classificado para a próxima fase da Sul-Americana. Vitória por 2-0 contra o Tigre e noite de quase 4 milhões de reais de receita.
São Paulo, pela vitória contra o time argentino, embolsou cerca de R$500 mil. Toda a vitória na Sul-Americana garante prêmio de $100 mil. São Paulo, por ter assegurado a vaga nas oitavas de final, também embolsou mais R$2.600.000. Então só aí já são R$3.100.000. Com a presença de 28.699 pagantes ou torcedores no Morumbi, São Paulo também teve uma receita líquida de quase R$800 mil. Você soma tudo, R$4 milhões. Grana super importante para o São Paulo, que tem enfrentado enormes problemas financeiros, que incluem inclusive o atraso no pagamento de direitos de imagem. São Paulo que com a vitória por 2-0, os gols marcados por o Juan e o Wellington Rato, ambos no segundo tempo, o Tricolor termina momentaneamente com a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana. São 16 pontos conquistados em 18 possíveis. O único resultado de não vitória foi um empate contra o Tolima na Colômbia. E o São Paulo até pode se manter nessa primeira colocação geral se o News Old Boys não vencer o Audax italiano na quinta-feira. O problema é que o jogo é na Argentina e o News já havia vencido no turno lá no Chile por 1-0. O Fortaleza é outro que aparece muito bem. Hoje tem a terceira melhor campanha geral, com 15 pontos conquistados depois de vitória nessa terça-feira, mesmo jogando na condição de visitante. Bora mudar de assunto. Pessoal, se o Dorival tá certo ou tá errado, e deu as explicações dele, e agora não adianta chorar o leite derramado. É aguardar a boa notícia que o Pablo Maia não teve fratura, que o Caleri, a princípio, ambos ficarão de fora pro jogo contra o Fluminense, assim como o Caio Paulista, que não pode jogar contra o seu ex-clube. Então o São Paulo vai bem desfalcado pro jogo contra o Tricolor Carioca. Vamos ver o que vai dar no Morumbi sábado. E depois sim, aí o confronto contra o Palmeiras. E o Dorival já esboçou, talvez seja com 3 volantes. Acho que é o mais correto, né? Tem que respeitar um time que é superior a você. Não errar e quando tiver a bola do jogo matar ele. Ainda falando de São Paulo, de acordo com o GE, o São Paulo está próximo de assinar um pré-acordo com o Eric. Caso feche com o atacante, aí o negócio é com o Ceará para ver se a equipe nordestina consegue liberar o jogador mais cedo. O vídeo contrato só vence no final de dezembro, mas para isso o São Paulo vai ter que liberar money no bolso dos caras ou alguma troca que os beneficie. Lembrando que o Ceará gosta de reforçar sempre. Meus agradecimentos, pois contratou o Orejuela, foi reforço do Vozão. Então é isso, o São Paulo agora vai se preparar para o confronto com o Fluminense, já projetando o confronto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Mas assim, os 3 próximos jogos duríssimos: Fluminense no Morumbi, Palmeiras no Morumbi pela Copa do Brasil e Bragantino e Bragança Paulista, sempre uma pedra no sapato, né? Então é acompanhar para ver se retornos acontecerão, né? A expectativa é talvez o Pato estreie pelo menos o banco de reservas contra o Fluminense. Esperemos novidades do Erisson. O Erickson já voltou a treinar campo, para ver se diminui esses números aí de machucados, né? Porque aumentou, né? Com a entrada do Pablo Maia e do Caleri aí no DM. Mas o que parece nada muito grave, mas no momento que você bota o pé no DM de São Paulo, para mim já é gravíssimo, porque normalmente ninguém sai de lá, né? Então é isso, pessoal. Apesar da vitória, apesar da classificação à Sul-Americana, acho que saímos mais com preocupações do que com felicidade. Mas esperemos que no final dê tudo certo e que tenhamos boas notícias ao decorrer da semana com relação tanto ao Pablo Maia contra Jonathan Caleri. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.